Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Amor contra o Alcoolismo, um podcast para familiares de alcoolistas. Eu sou Luiz Genari. Eu sou o Vitor Blasius. E o tema do podcast de hoje é a minha história e como eu criei o método ACA. A história do Vitor e como ele criou o método ACA. É a minha história, né? É a sua história. Vitor, você é formado, você é médico, psiquiatra. Aonde que você fez a sua formação em psiquiatria? Eu fiz no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? Na verdade, eu sou do Paraná, mas eu fui para lá, né? Que é um hospital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Foi lá que eu fiz minha especialização de psiquiatria e de psicoterapias, né? Eu fui lá para estudar, porque é um lugar muito de excelência em psiquiatria, né? E saúde mental. lá foi o primeiro contato que você teve com alcoolistas? Como que foi? Como que você começou a trabalhar com alcoolismo, com alcoolistas? Lá foi o contato mais intenso, assim, né? Como profissional, que eu tive com alcoolista, assim. Porque lá, durante a minha residência médica em psiquiatria, eu não sei se todo mundo sabe o que é isso, mas um médico, quando ele se forma e ele quer, e a forma mais ideal de ele se especializar em algum assunto é ele fazer uma residência médica. O que é uma residência médica? É um treinamento em serviço, né? A pessoa passa o dia todo no hospital durante alguns anos se dedicando somente àquele assunto. E durante esse meu treinamento lá em Porto Alegre, tinha uma parte obrigatória em independência química. Todos os residentes de psiquiatria, é assim até hoje lá, né? Tem que passar 6 meses treinando, aprendendo lá no ambulatório, na unidade de pesquisa e tratamento em dependência química, que tem uma internação, tem um ambulatório. Então tinha um estágio, assim, um estágio em serviço em dependência química obrigatório de 6 meses. Só que ao invés de ficar 6 meses, né, como todo mundo fica, eu fiquei 3 anos, né, porque eu acabei gostando muito de estar lá e acabei E por que acabei que você ficando. gostava? Você acha que você tem uma coisa especial? Por que que você se interessou tanto em ficar lá mais do que as outras pessoas, os outros residentes de psiquiatria? Eu não sei, pessoal. Deixa eu te dizer, vamos ver. É que foi o seguinte, no começo eu também, eu não era a área que eu mais queria. Eu não comecei psiquiatria pensando em trabalhar com dependência química. Durante esse meu treinamento, eu tive uma professora que era muito próxima de mim, né? Ela me ajudava muito e ela passava muito tempo me supervisionando, me ensinando, e eu achava que eu aprendia muito com ela sobre saúde mental, sobre dependência química, mas eu ainda era muito espinhoso esse caminho para mim, porque existem muitos desafios, né, no tratamento do alcoolismo e dependência química. Só que daí chegou um dia, eu acho que esse foi um evento marcante, que uma enfermeira que trabalhava lá, que tinha mais de 20 anos de experiência, que eu admiro muito, ela chegou um dia e me chamou num canto para conversar e falou assim: Vitor, eu acho que você tem um talento para lidar com dependência química. E eu não tinha percebido isso ainda. E conforme eu fui aprendendo e entendendo como tratar os pacientes, eu comecei a perceber que realmente eu levava jeito para a coisa. E eu comecei a ver resultados, entendeu? Eu comecei a ver realmente vidas sendo transformadas. Situações muito improváveis que no começo eu achava que não tinha muito como auxiliar aquela pessoa, mas eu tive muitas experiências muito boas, assim, que me inspiraram demais e que depois que eu vi aquilo ali não tinha como desver. Eu fiquei completamente... virou um negócio que viciou aquilo, sabe? De ver uma história de transformação, ver uma história de crescimento, ver uma história de uma pessoa se recuperando de uma situação muito desafiadora como o alcoolismo. Entendi. E como que foi? Você se formou? Como que foi a sua formação nesse... Não, O que você falou era uma nesse unidade de negócio? residência médica, um Isso. estágio de dependência química. Como que foi a sua história lá? Foi assim, foi o seguinte, e tem tudo a ver com o método ACA, né, esse início. Aí o que acontece? Essa minha professora que começou a me ensinar, ela teve a ideia de fazer o seguinte, ela confiava em mim o suficiente para fazer o seguinte, falou assim: Vitor, eu tenho essa ideia, eu quero que você comece a montar um grupo, um tratamento em grupo, para esses pacientes. Esses que não querem mudança, esses que são pouco motivados. Entendi. Só que assim, não era fácil. Não era fácil igual era com outro grupo dos pacientes que eram motivados. Não era fácil.
eu tinha aprendido como lidar com pacientes motivados. Eu ensinava pessoas que queriam parar de beber sobre como fazer para parar de beber. E eu vou te dizer, isso não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Porque a pessoa já chega lá querendo parar de beber. E quem quer dá um jeito. Você só ajuda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a pessoa consegue chegar no resultado que ela quer de parar de beber. Só que daí, de repente, eu com as estratégias que eu tinha para lidar com esse outro grupo, já não funcionava mais. E toda a autoconfiança que eu desenvolvi ao longo daquele ano todo, me dedicando integralmente para isso, eu comecei a me ver sem recurso para lidar. Porque eu tentei fazer a mesma coisa que eu fazia antes, nesse novo grupo de pacientes motivados, um pouco motivados, que não queriam parar de beber. E adivinha o que aconteceu? Nenhum deles queria saber sobre como parar de beber. Não deu resultado. Não, e mais que isso. Eu acho que até era uma disputa, era horroroso aquilo lá. Eu digo isso porque né, não me orgulho de dizer isso. Eu estava treinando, eu achava que não tinha o que fazer por aqueles pacientes também. Eu me esforçava muito. E a única coisa que eu colhia nesses grupos, a única coisa que eu via acontecendo era um cabo de guerra muito grande. Muito grande. Eu tentando convencer eles desesperadamente a parar de beber, a parar de usar drogas. Eu ficava frustrado. Era um fardo para mim. E eu te digo, já falei para essa minha professora, então ela sabe disso. A gente ri hoje disso, né? Mas foi uma época um pouco mais tensa. Eu fiquei bravo com ela. Porque, poxa, eu estava lá opcional, né? Já tinha acabado o meu estágio obrigatório. Aí eu fui lá na ideia de ajudar, colaborar, fazer um grupo novo e ela me colocou esse fardo. Eu achava que ela estava querendo me sacanear. Eu achava que você estava tocando esse grupo sozinho. Sozinho, porque ela confiava em mim. Ela também tinha outras várias tarefas. E é muito comum em residências médicas, são médicos formados, eles têm autonomia para fazer muitas coisas sob supervisão. Aí, de vez em quando, eu levava os assuntos do grupo para conversar com ela. Sempre uma choradeira da minha parte, né? Sempre... E tem alguma história que você se lembra enquanto você fazia esse grupo para pacientes não motivados? Uma história que te marcou? Várias histórias. Foi uma época muito marcante. Mas eu acho que o grande estalo assim, que eu percebi que eu precisava de mudar o meu estilo, que eu precisava aprender coisas novas, que que não era por aquele lado que eu estava indo, foi num carnaval. Tava época de carnaval. Talvez as pessoas que estão assistindo não sabem, mas dependência de álcool, dependência química e épocas festivas são épocas de risco de recaída. E eu estava lá numa época de pré-carnaval, tentando preparar aquele grupo, tentando assim, sozinho, tentando fazer o máximo possível para tentar mostrar para esses pacientes que eles precisavam entender que, poxa, para eles conseguirem continuar bem, para eles conseguirem continuar com os objetivos deles, né, que por mais que não fosse muito parar de beber, eles sempre estavam meio em cima do muro, eu estava tentando mostrar para eles que o carnaval era uma época de risco, que eles tinham que tomar alguns cuidados. E adivinha o que aconteceu? Eu passei semana após semana discutindo com os pacientes. Era uma discussão que parecia assim, eu falando A, eles falando B e ninguém se escutava. Até que chegou um dia, muito perto do carnaval, que eu tinha um paciente que eu acompanhava mais de perto, que eu já tinha acompanhado a história dele. Ele já tinha perdido o emprego, ele era um cara que era muito, ele era bem posicionado, assim, ele tinha um bom emprego, era muito bem reconhecido, ele tinha uma família, ele tinha uma filha. E eu estava muito acompanhando de perto a história dele fazia alguns meses já. E eu lembro até hoje que mas ele ainda assim estava engatinhando para desejar a mudança, né? E aí eu lembro que um dia num grupo eu gritei com ele. Porque eu perdi tanto a paciência que eu gritei com ele. Eu pensei, cara, isso não tá certo. Entendeu? Eu preciso achar alguma coisa diferente. O que eu tô fazendo, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei, mas eu acho que isso aqui... Eu achava que era o grupo que não funcionava. Você achava que era culpa deles? Eu achava que era culpa deles, eu achava que minha professora estava me sacaneando. Me colocou nesse grupo aí pra me dar trabalho, pra, sei lá, me colocar no meu lugar, entendeu? Aí o que acontece? Eu cheguei, e com esse pensamento eu cheguei, e na semana seguinte, adivinha o que aconteceu com o grupo? Esse paciente sumiu. Ele ficou quase um mês sem aparecer no tratamento. Esse que falou que ia no carnaval. Esse que eu estava acompanhando, que tinha perdido o emprego, esse que eu gritei com ele.
E aí o que acontece, cara? Eu sei, eu vejo, depois com o tempo eu fui aprendendo, né? Que se você faz algo, né? Se você é um profissional que está ali fazendo qualquer coisa que seja, você precisa se responsabilizar, pelo menos parcialmente, pelo que você está fazendo. Né? Eu penso assim, eu tenho essa mentalidade. E aí eu comecei a parar para refletir, pensei, cara, isso não tá certo, alguma coisa precisa mudar. Aí eu fui lá, briguei com a minha professora, briguei entre aspas, né? Fui lá e choraminguei para ela. Eu falei, olha só, esse grupo que você está me colocando aqui é uma perda de tempo. Esse grupo que você me colocou para fazer aqui, eu estou fazendo o meu melhor. Eu já estava fazendo mais de um ano que eu estava tentando muito fazer aquilo funcionar. Né? Um ano não, né? Eu estava um ano na prevenção de recaídas. E já tinha passado um pouco o carnaval. O que é? Tipo essa época do ano, maio mais ou menos. Eu estava uns 4 meses ali tentando fazer esse grupo funcionar e não andava. E aquele seu paciente do carnaval não tinha voltado ainda. Não tinha voltado ainda. E daí eu tentei ligar e não atendia, eu sabia, ele tinha recaído, né? Imaginava, já tinha, não tinha, o que poderia fazer ele não aparecer mais? Ele estava muito precisando, né, de estar lá. E aí o que acontece? Eu chamei essa minha professora e daí eu falei para a professora isso. Falei, olha, você me colocou nesse grupo, eu desabafei com ela, né? Falei assim, ó, você me colocou nesse grupo, esse grupo é uma perda de tempo, por que você me colocou nesse grupo? Poxa, eu que sou tão seu parceiro aqui, eu sempre estou aqui te ajudando, estou sempre interessado, trabalhando de graça. Daí ela riu de mim, né? Ela riu de mim, ela falou assim, Vitor. E ela disse que eu que estava causando essa reação nos pacientes, que eu não estava conseguindo lidar com eles. Eu fiquei meio bravo, eu fiquei mais bravo ainda com ela. Porque eu não acreditava no que ela estava me dizendo. Aí eu falei para ela assim, ó, por que você não vai lá um dia comigo? Para ver como é que é o grupo. Porque assim, é fácil falar, né? Você não tá lá para ver como é que é lidar com os pacientes. Eu tinha lá, às vezes ia mais, às vezes ia menos, mas tinha uns 8, 10 pacientes às vezes, assim, e nenhum deles me ouvia. Era um cabo de guerra o tempo todo. Estavam lá por obrigação. Por obrigação. Ninguém queria saber o que eu estava falando, era bem frustrante. E aí daí chegou o dia que ela aceitou. Ela aceitou ir comigo no grupo um dia. Aí ela ia liderar o grupo e eu ia assistir. Aí eu sentei, preparado para assistir o que ia acontecer, né? O que ela vai fazer aí, que ela está dizendo que funciona, tá aí, vai lá, vamos ver então. E aí ela começou a liderar o grupo. E assim, ó, era muito sutil o que ela fazia. Era até difícil de te descrever o que ela fazia. Mas o que não era sutil era a reação dos pacientes. Eu acho assim, eu estava assim uns 4, 5 meses com aquele grupo, variava um pouco, mas eu nunca tinha visto aquele lado dos pacientes. E ela foi lá uma vez. Primeiro dia dela. No primeiro dia que ela foi, os pacientes nem conheciam ela, começou a falar de um jeito ali que era mais... O jeito dela tinha pouca diferença do que ela fazia. Assim, era difícil dizer o que ela fazia diferente. Mas era muito nítida a diferença nos pacientes. E aí o que acontece, cara? Depois que eu vi aquilo acontecer, e na semana seguinte pararam de faltar os pacientes. Começou a faltar muito menos os pacientes. Faltava muito, e o grupo começou a ficar muito mais colaborativo. O que eu comecei a fazer? Eu pensei, cara, não pode ser. Eu acho que ela tem razão, eu vou começar a estudar esse negócio aqui. E eu comecei a estudar de verdade. Aí eu comecei a estudar de verdade. Eu já estudava, mas aí eu passei muitas horas, assim, final de semana, noite adentro, estudando para tentar entender, para tentar aprender, para tentar fazer diferente. Porque eu já tinha me comprometido a ficar naquele ano, fazendo aquele grupo. Não tinha muito como fugir daquilo. Então eu queria fazer dar certo aquilo. E eu me importava muito. Realmente eu me importava muito. Eu queria ver as coisas melhorando. E quando eu vi que tinha um caminho, eu agarrei com unhas e dentes. Um caminho que você não acreditava que era possível. Um caminho que eu nunca imaginava. E daí, o que acontece? Começou a dar certo para mim também. Eu não precisei mais dela ir lá. E sozinho, eu comecei a fazer o grupo funcionar. E aquele grupo, que era o grupo mais difícil, era eu não esqueço porque me marcou muito, quartas-feiras, às 15 horas da tarde. Era assim, me dava calafrio de imaginar o grupo no começo. Mas depois, assim, da metade do ano pra frente, assim, a hora que eu peguei o negócio, peguei o jeito, aquele grupo ficou... Cara, eu adorava, era a parte que eu mais gostava da semana, da residência, assim, era demais aquele grupo. Assim, era um grupo... Aí virou um grupo motivacional. Chamava Grupo Motivacional EVA. Era um nome técnico e tal lá, né? Mas Eva ficava parecendo aquela coisa da origem da vida, né? De Adão e Eva e tal, mas não é por isso. Mas ficou soando assim, né? Como se fosse um renascimento esse grupo. E era uma energia aquele grupo que se criava, porque eu aprendi a apertar os botões certos dos pacientes.
Eu aprendi a despertar, a falar de uma forma diferente que evocasse a mudança. E eu nunca mais precisei pedir para eles ou tentar convencer eles a parar de beber. Porque eu comecei a entender o que eu precisava fazer para ver aquele lado deles que eu nunca tinha visto antes. E aí eles começavam a dizer para mim o quanto e por que eles queriam mudar. E aí era muito bonito de ver. Aí, assim, arrepiante de ver. Começaram a assim, criar um clima, assim, muito sabe, de superação, de parceria. Assim, mesmo quem não queria beber, quem estava lá, que parecia que estava de sacanagem, começou a incorporar aquele negócio. Uhum. E virou uma cultura, assim, uma coisa muito, muito fantástica, uma energia maravilhosa, assim. E mesmo quando mudavam os pacientes, né, porque daí eles evoluíam, quando daí, beleza, você motivou eles, eles começam a querer parar de beber, aí eles já estão prontos para ir para os outros grupos. E eles paravam de beber, que era um negócio, assim, ó, muito fantástico. Começou a dar certo. Aí aquele plano começou a dar certo demais, assim, a olhos vistos, os outros grupos, assim, começou até a chamar a atenção dos outros profissionais. O que vocês estão fazendo aí que tá... E a gente está fazendo o que a ciência diz. A gente é fruto de estudo, a gente está aplicando o que a gente estuda. E isso aí dá o resultado que dá porque a gente está fazendo direito, né? Não começou a fazer direito, aprendeu, conseguiu e está aí o resultado. E aí o que acontece? Virou como se fosse o meu filho esse grupo. Porque eu peguei ele lá do começo, entendeu? Então eu estava assim, ó, muito apegado naquele negócio. Você que criou o grupo. Eu que criei o grupo, né? Uhum. Eu que criei. A ideia não foi minha, mas me botaram para executar a ideia, né? A parte mais, né? Quem tem a ideia é uma coisa boa, né? Mas 99% é suor, né? Uhum. Claro que tem o mestre da supervisão que estava comigo ali, mas eu que criei, eu que tirei. Cada palavra que estava escrito lá da ordem das sessões fui eu que fiz. Então virou como se fosse meu filho. Eu fiquei apaixonado por aquele negócio. E esse espírito eu levei para a minha vida, esse espírito eu levei para a minha vida profissional como um todo. E daí daí depois, ainda quando eu terminei a psiquiatria, eu queria continuar nisso. Eu queria continuar fazendo isso, só que não dava para trabalhar mais lá. Né? Não podia, tem concurso e tudo, é uma questão toda complicada. E daí eu fiz mais um ano de mais uma especialidade médica, né? Eu fiz daí psicoterapias, para aprender outras técnicas de terapia, né? Que lá daí tem vários, não sei se as pessoas que estão acompanhando entendem, mas tem vários tipos de terapias diferentes. E eu fiz uma residência de um ano inteiro dedicado integral a aprender psicoterapias. Terapia de família, terapia de comportamental, terapia de tudo que é tipo, assim, era bem um ambiente muito rico, assim, de várias abordagens diferentes, que eu acho que esse é o grande segredo, sabe? Para você poder lidar com o alcoolismo. E quando você foi trabalhar no seu consultório, depois que você terminou de estudar, de fazer sua residência, aí você começou a atender alcoolistas. Virou a minha expertise, né? O que eu mais sabia fazer, o que eu mais gostava de fazer, virou a minha expertise. Só que o que começou a acontecer? Eu acabei a minha residência e tal, eu não podia mais continuar fazendo aquele grupo e eu me senti um pouco meio perdido, né? Poxa, você vai lá, cria um filho, faz ele crescer, de repente você entregou para o mundo, né? Só deixa eu ver se tem um problema na câmera aqui. O que aconteceu? Teve um problema você começou a atender os pacientes no seu consultório, os alcoolistas. Só que daí o que acontece? Eu comecei a atender os alcoolistas. Só que a dinâmica no consultório é diferente. No consultório não é uma pessoa obrigada. Né? Não é uma instituição pública que um juiz ou alguém pode obrigar a pessoa a ir no consultório. Não funciona bem assim. Uhum. Aí o que acontece? Muitas vezes vinha um alcoolista, alguém para consultar, e se ele não estava tão motivado, ele não seguia o tratamento. E aconteceu de muitas famílias virem me procurar, tentar marcar consulta para o seu familiar, e o familiar não vir. O familiar não vir. E daí a família chegava querendo saber, olha, e aí, como é que eu lido com meu familiar? Olha só, tá uma situação muito difícil, meu filho, isso, olha o que tá acontecendo, tá super ruim as coisas, eu já tentei de tudo, não tô conseguindo nenhum resultado. Não tem como obrigar, né, a pessoa a se tratar se ela não quer. O aproveitamento é muito pequeno, vamos dizer, vem um alcoolista lá que não quer se tratar, a família obriga, joga ele no consultório lá, não tem dinâmica para fazer aquilo rodar, entendeu? Não tem tempo para conseguir fazer intervenções. Uhum. Então daí o que acontece? Aí o que acontece? A família começou a querer saber como lidar com o alcoolista. E eu peguei eu comecei a perceber até umas sacadas assim de que a família parecia muito comigo quando eu comecei a aprender sobre como lidar com os alcoolistas lá fazendo o grupo EVA. Como assim?
Eles também tentavam convencer o alcoolista que ele tinha um problema, tentar fazer ele admitir que tinha um problema com álcool. Que era melhor pra ele parar de beber. Que era melhor para ele parar de beber. A família sentia aquele peso, e eu sabia bem que sentimento era aquele, né? Claro, em outra proporção, mas eu me identificava muito com aquele sentimento, assim, de, poxa, essa pessoa não me escuta, entende? Poxa, isso aqui não dá. Eu me via muito, assim, na família, tentando convencer o filho, o esposo, né, o familiar a ir para o tratamento, a parar de beber. E aí eu comecei a fazer o seguinte, eu tive uma ideia do seguinte, já que eu não consigo chegar nessa pessoa para fazer aquilo que eu aprendi, eu tive a ideia assim, e se eu ensinasse essa família que está aqui querendo aprender, está querendo saber como fazer o seu familiar parar de beber, mas não sabe, igual eu não sabia. Eu pensei, eu não preciso formar essa pessoa uma profissional, mas eu posso ensinar para ela coisas que ela pode usar, e eu ofereci. Eu lembro até, teve várias pequenas intervenções, mas daí quando eu comecei a fazer isso direto, eu lembro até como é que foi. Uma professora minha encaminhou uma família que ela atendia, que tinha um filho lá, era alcoolista, e ele não queria saber de tratamento, e ela tentou fazer de tudo lá. A minha professora tinha tentado fazer terapia de família, tentou fazer terapia com ele, e não andava muito a coisa. Aí o que acontece? Ela encaminhou para mim, achando que por eu ser mais jovem, esse filho lá da família, ele iria se identificar mais comigo, ele iria se abrir mais comigo e ia dar certo. O que aconteceu? Ele chegou, ele não estava nem aí, ele não queria parar de beber, ele estava bravo porque a família tinha mandado ele para lá. Não interessava que idade que o terapeuta tinha. Não interessava que idade que o terapeuta tinha. E daí o que acontecia? Ele não queria ir, simplesmente. E aí veio o pai e a mãe dele. Fala, Vitor, olha só, a gente já tentou lá com a sua professora, ela mandou para você porque falou que você era bom, e aí, você também não conseguiu, o que a gente faz? Daí eu falei, olha, eu tenho uma ideia, vamos ver se vocês topam. Aí eu expliquei para eles, olha, eu quero ensinar, eu não quero fazer uma terapia normal com vocês, eu quero ensinar vocês algumas coisas. Quero ensinar vocês a lidar com o filho de vocês. E aí, vocês não tem muito que a gente possa fazer diferente aí, vamos tentar. E eles abraçaram a causa, abraçaram a ideia e começaram a aplicar o que eu estava ensinando. E sabe o que aconteceu? Eles não tinham mais para onde sair, né? Eles não tinham mais para onde sair. Pai e a mãe ficam muito desesperados. Os recursos que eu tinha também na época lá não tava sendo possível ser usado, né? Naquela circunstância, ele não vinha, os pais estavam ansiosos. Aí o que eu fiz? Comecei a ensinar esses pais. Muito do que eu tinha aprendido. Só que para ensinar os pais não é igual o que eu aprendi. Eu precisava montar um quebra-cabeça na minha cabeça, entendeu? Como é que eu vou ensinar uma pessoa leiga? Ela não quer ser psicóloga, ela não quer ser psiquiatra. Eu tenho que ensinar, ela não tem nem interesse nisso, não é isso que ela está buscando, ela quer fazer o filho parar de beber, ela está sofrendo com isso. Aí eu comecei a montar na minha cabeça, olha, eu vou ensinar tal coisa para eles, vou ensinar a comunicação, eu vou ensinar um pouco sobre como é que funciona o comportamento, como é que o alcoolismo se reforça, eu vou ensinar algumas estratégias aí para criar interesse nesse filho, para fazer aquilo que eu fazia no Grupo Eva lá, de trazer aquela pessoa que não quer mudança para fazê-la desejar mudar. Porque eu não sei se você sabe, mas a maior parte dos alcoolistas para de beber sem tratamento nenhum. Maior parte. Só que, e a parte mais desafiadora é justamente pegar a pessoa que não quer parar de beber e trazer e criar nela esse desejo ardente de parar de beber. Porque daí o resto é como se fosse uma ladeira, né? Vai descendo, uma coisa vai ligando com a outra, as coisas vão se encaixando. O desafio real é esse. E aí o que acontece? Eu comecei a ensinar esses pais. E o filho não ia nas consultas. Ele não queria ir, quer saber? Eu combinei assim, ó, então você não vem, tá? Porque não estava ajudando em nada, ele lá, e começou a vir só os pais. E daí eles começaram a treinar, praticar. A gente fazia lá, começou a nascer o embrião do que é hoje o método ACA. Aí o que acontece? Esse filho parou de beber, sem ter ido na consulta. Parou, ele não foi mais na consulta. Tanto que o pai dele depois, ele ficou muito agradecido, e eu fiquei muito agradecido também, porque ele confiou em mim de ensinar ele. Eu falei, olha, uma coisa que tô te ensinando aqui pelo que eu aprendi, eu acho que isso pode dar certo. Então criou uma conexão muito grande entre a gente, né? E daí esse filho deles, ele não estava mais estudando, né? Ele tinha parado de estudar, ele já não estava procurando emprego, ele estava muito solto, ele estava começando até a usar droga, né? Os pais estavam suspeitando que ele estava começando a usar droga. E a última coisa que ele me falou foi que o filho dele parou de beber, começou a trabalhar,
começou a achar uma profissão lá que ele estava engajado, estava empolgado e as coisas começaram a andar. E até depois de 2 anos disso ele me ligou e falou, olha, Vitor, tá muito legal, tem muito a te agradecer, assim, foi muito... Você estava junto no dia que ele me ligou, eu acho, né? E aí, não lembro. você estava junto, eu ainda comemorei, mas talvez você não vai lembrar. E aí, porque eu fiquei muito feliz com essa ligação dele, né? Porque daí... Sim, imagina 2 anos depois. 2 anos depois, né? Porque aí você vê que, pô, fez diferença, né? E ele não tinha ido no consultório. Transformou a vida. Transformou a vida deles, transformou a vida da família deles. Aí o que acontece? Eu percebi, daí isso abriu outro nível na minha cabeça. Que, cara, eu começo a ensinar a família e a pessoa para de beber sem eu ver a pessoa, sem eu ver o alcoolista. E aí o poder que isso tem, eu comecei a fazer isso outras vezes, com outras situações, com outras pessoas, e começou a dar certo também. E as pessoas paravam de beber e eu atendendo só a família. E aquilo que eu achava que era um obstáculo, olha, se o seu familiar não quer parar de beber, não tem o que eu fazer para te ajudar. Mudou a história. Lá no começo do Grupo Eva, que você achava isso. Isso. Daí o que acontece? Eu comecei a ensinar a família. Eu comecei a ensinar a família como fazer o alcoolista parar de beber. E começou a dar certo. Começaram a me encaminhar a família daí. Daí você atendia só familiar. Só familiar. E não era um atendimento normal, era um treino, era não era uma terapia de família. Não era uma terapia por si, era um treinamento. Eu ensinava habilidades necessárias para o familiar fazer o alcoolista parar de beber. Entendi. E me diz uma coisa, de onde que por que você começou a colocar esse seu conhecimento na internet? Porque, cara, você já viu como é que é uma família que sofre com alcoolismo? Agora você já tem noção, né? Mas, cara, se tem um caminho para fazer a mudança acontecer, é o conhecimento. Se a família tiver o conhecimento certo, ela pode fazer uma transformação brutal, maravilhosa na vida delas. E eu tenho um bicho me picou, esse negócio de mudança. Eu sou muito... De transformação, sabe? Aquela coisa que parecia que não tinha jeito, assim, de repente abriu um novo mundo. Isso me inspira demais, isso mexe comigo, isso faz o meu coração cantar. E aí eu comecei a pensar o seguinte, cara, se eu estou ensinando, será que eu não poderia atingir muito mais pessoas? Será que eu não poderia atingir pessoas né? Como é que as pessoas vão ter acesso a essas informações? E eu comecei a daí divulgar na internet. Comecei a colocar lá no YouTube, eu nem tinha redes sociais, né? Até essa época, o ano passado, tá fazendo 1 ano e pouco que eu tô com redes sociais. E me diz uma coisa, porque assim, no consultório, quando é com 1 a 1, você consegue adaptar naquela situação, com aquela pessoa, com aquela família. Mas quando é na internet, você não sabe para quem que você tá falando. Você tá falando com pessoas... na sua audiência, você tem pessoas do Brasil inteiro. Sim, total. E como é que você fez essa transição? Cara, foi mais um desafio. Porque era mais fácil. De fato, era mais fácil. Você ter a pessoa ali e eu conseguia adaptar e aquilo lá não era tão organizado. Eu olhava aqui o que era preciso ensinar, eu ensinava e acabou e pronto. Agora, na internet, isso não pode funcionar bem assim. Eu preciso ensinar de uma forma que qualquer pessoa possa pegar, olhar e sem precisar de mim diretamente olhando para aquela situação. Porque senão eu não consigo fazer mais pessoas ter essa transformação. Elas têm que conseguirem aplicar o seu ensinamento dentro de casa. Elas têm que entender e conseguir usar a maior ferramenta que elas têm, que são elas mesmas, que é a maior ferramenta de transformação no alcoolismo, eu acredito, por ter visto isso dezenas e dezenas de vezes, é o familiar. E que se eu consigo ajudar esse familiar a usar essa ferramenta, que é ele, aí a mudança acontece. Só que daí eu precisei adaptar, né? Eu precisei reorganizar didaticamente tudo aquilo que eu sabia para poder ensinar isso para mais pessoas, para poder ensinar isso para mais famílias. E aí eu comecei a gravar vídeos, eu via que tinha um grande desafio, que não é assim para você transmitir a informação que qualquer pessoa vai conseguir aplicar. E aí eu montei um método. Eu organizei essas informações num método. Foi aí que nasceu o método ACA. Aí que nasceu o que é hoje o método ACA, que eu chamo método ACA, né? Amor contra o alcoolismo. Que vem de amor, porque assim, foi pensando muito no que fazia essas coisas mudarem, né? O que fazia a transformação? É o amor e a ciência. Só que se o familiar tem a ciência, o que falta pro familiar é só a ciência, não é só como fazer. O amor já tem. O amor já tem.
Entendi. Aí o amor contra o alcoolismo. Eu ajudo o familiar a usar o amor que ele tem contra o alcoolismo. Para fazer quem ama parar de beber sem deixar de cuidar de si, né? Que a primeira coisa que começou a acontecer foi as pessoas começarem a entender errado o que eu estava dizendo. Achando que, Vitor, você quer ensinar agora uma esposa a fazer o marido parar de beber? Tá, entendi. E o que é esse método amor contra o alcoolismo? No que ele se baseia? Como que ele funciona? Ele é o seguinte, ele é um treinamento. Não é uma terapia. Não é uma terapia. É um treinamento online, tá? Porque hoje eu não atendo mais, né? Eu passei a dedicar exclusivamente para esse treinamento, esse projeto Amor contra o Alcoolismo. Ele é um treinamento online em que o familiar aprende habilidades para fazer o alcoolista parar de beber. Que habilidades? Habilidades para serem usadas através do próprio relacionamento com o alcoolista. Ele fazer o alcoolista parar de beber. É um treinamento de desenvolvimento de habilidades. Desenvolvimento de habilidades. Qual habilidade, por exemplo? Me dá um exemplo do que o seu método ensina. Qual habilidade que o familiar precisa desenvolver para conseguir fazer o alcoolista parar de beber? Tem algumas, né? Tem alguns pilares. Exemplo. Vou te dar um exemplo. Comunicação. Comunicação, assim, comunicação. Existe um jeito de se comunicar que faz toda a diferença. Que é o que a minha professora lá fez. A comunicação dela. O jeito que ela falava, o jeito que ela fazia as perguntas, o jeito que ela encarava a resistência do paciente. Entendi. Entendeu? Então, quando o familiar aprende, é como se fosse um judô psicológico. Sabe judô? Sim. Aquela arte marcial que usa a força do oponente contra ele para conseguir o máximo de eficiência com o mínimo de esforço. Então, as técnicas de comunicação do método ACA são como se fosse um judô psicológico, que elas estimulam o alcoolista a querer mudança com o mínimo de esforço, entende? Uma técnica que, através da comunicação, é uma das partes, né? Se você pediu um exemplo... Sim, então, assim, o método ACA, ele não é uma ferramenta, ele é uma estratégia com várias ferramentas que a pessoa aprende, várias habilidades que ela desenvolve, que levam o familiar delas a parar de beber. Exato. Entendi. Exato. Que leva o familiar a parar de beber. E esse método funciona? Demais. Demais. Brutal. É um negócio lindo. E por que você acha que... Eu percebo na sua audiência que tem muita gente que pensa o seguinte... que não tem nada que... Por exemplo, assim, eu sou uma esposa. Não tem nada que eu possa fazer pro meu marido parar de beber. Ele só vai parar de beber quando ele quiser. Não tem o que fazer. Por que você acha que tem tanta gente que, mesmo assistindo seus vídeos, ainda pensa assim? É que sabe o que é? É aquela história, sabe? De rosas são vermelhas, violetas são azuis. Já ouviu essa história? Mas é tão repetido que a pessoa pensa, que cor que é a rosa? Rosas são rosas. Que cor que é violeta? Violetas são azuis. Mas violetas são azuis? Nem sempre. Nem sempre. E rosas nem sempre são rosas. A maior parte delas são vermelhas, inclusive. Pois é. Né? É porque o que acontece? Eu não sei de outra, tá? As doenças mentais em geral, tem muita desinformação, mas eu nunca vi uma doença em medicina, tá? Não só em psiquiatria, com tanto mito, com tanta informação divulgada e repetida de baixa qualidade quanto no alcoolismo. E daí as pessoas passaram muitos anos com vários lemas que viraram mantras, que são inverdades, e que elas acreditam que aquilo ali é assim, que não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Olha, você tem mais é que deixar ele viver a própria vida. Se você tentar ajudar quem você quer ajudar, você é doente também. Então, basicamente, o que você está me falando é que as pessoas que acreditam que ele só vai parar de beber quando ele quiser, que não tem nada que elas possam fazer, é porque elas não sabem como fazer. Elas só não sabem como fazer, como elas não estão nem curiosas. E eu entendo isso. Quando eu também não sabia, não tinha visto isso acontecer, eu consigo empatizar com isso. Você precisou ver para crer. Eu precisei ver para crer.
Então me dá um exemplo de uma pessoa que você lembra, assim, eu sei que tem muitas, mas uma que vem na sua cabeça agora, que aplicou o método, a transformação que aconteceu e que funcionou. Olha, eu lembro de uma aluna, Mas eu quero uma bem né, impactante. bem impactante. Teve uma das mais rápidas impactantes foi a história de uma aluna minha que disse para mim o seguinte: ela começou a me acompanhar depois de um tempo, algumas semanas foram se passando, e aí foi no final do ano passado ali, né? Ela me mandou uma mensagem um pouco depois do Natal. Ela falou para mim: Vitor, cara, eu quero te contar uma coisa. Eu passei pela primeira vez, eu tô há 18 anos casada. O meu esposo, ele tem comércio de bebidas. Eu já tentei de tudo, eu já levei ele em psiquiatra, eu já levei ele em psicólogo, ele já tomou remédio, não deu em nada. E eu quero te contar que foi o primeiro Natal em 18 anos que o meu marido não bebeu. Nossa. 18 anos. Uau. Cara, pra mim, essa me arrepia. Essa me arrepia. 18 anos, já pensou o primeiro Natal. Que é uma época festiva, que É as uma pessoas época gostam festiva. de se reunir pra beber. Total, total. E daí, o que acontece? Mas ainda assim, eu sempre estou atento, né? Eu sempre tento manter contato com as minhas alunas. E a última notícia que eu tive dela é que ele continua sóbrio. Desde o Natal. E a gente já está em junho. E mesmo com a pandemia, Mesmo com a pandemia, isolamento social. mesmo ele tendo um depósito de bebidas. Tem diversos. Porque ela entendeu que a ferramenta é ela. Ela entendeu que a ferramenta estava nela. Você diria que a grande sacada do método ACA é que a ferramenta é o familiar? Total, total. Quando a pessoa entende que a ferramenta é ela, vira uma chave. Vira uma chave total. E assim, a coisa que eu mais escuto de diversas pessoas me contam histórias, né? Porque a pessoa fica muito feliz quando funciona. Ela nem acredita. Uma Ela coisa nem que acredita. muitas vezes elas nem acreditam. E daí eu brinco, né? Igual já falaram pra mim, olha, eu já sabia, né? Eu já sabia, porque eu já tinha visto. Porque eu vejo esse filme acontecer, a pessoa chega pela primeira vez, ela fala assim, Vitor, olha, eu não consigo acreditar, mas não é que o que você tá falando dá certo? Eu falo, mas claro, né? Pois é, né? Dá pra acreditar. Dá pra acreditar sim. Né? Mas é quando a pessoa entende que a ferramenta, quando ela para de ficar procurando, por ele não para de beber por causa disso, por causa daquilo, e ela nem parou para perceber e aprender a utilizar a maior ferramenta que ela tem, que é ela. É como se fosse assim, ela tem uma Ferrari, ela só não sabe como dirigir ainda. Entendeu? Entendi. E o que eu ensino é o familiar a dirigir essa Ferrari. Vai andar muito bem. E aí quando é o familiar, daí assim, quando é o familiar que toma as atitudes para que a mudança aconteça, acabou aquele negócio de o paciente não ir mais para o tratamento. Porque não depende mais de um profissional que está lá e que daí tem que levar, tem que estar todas as condições ideais de temperatura e pressão para o alcoolista ter 5 minutos de oportunidade de poder receber uma intervenção que faça ele desejar parar de beber. Entendi. Isso que 90% dos tratamentos, 99% dos tratamentos hoje no Brasil nem sabem isso aí que eu estou te falando. A gente criou isso num ambiente de excelência. Né? Que foi onde você fez a sua especialização. Isso. Então imagina outros lugares que são menos especializados. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. O método ACA, você é um médico psiquiatra que estudou psiquiatria numa instituição de excelência, com um grau muito forte de excelência em dependência química e alcoolismo. Sim. E lá você passou por diversas experiências que possibilitaram que você aprendesse, que você gostasse, né? Que você falou que você viciou em transformar a vida das pessoas. Sim. E que possibilitasse que você entendesse que existe uma forma de motivar pessoas que não querem parar de beber a pararem de beber. Isso. A quererem parar de beber. Isso. E a partir daí, quando você foi atender no seu consultório,
muitas vezes o alcoolista não aderia ao tratamento, ele não queria. E daí você começou a atender os familiares e viu que funcionava muito melhor, mais rápido, mais eficaz. Aham. E aí você pensou, meu Deus, eu descobri uma coisa sensacional que pode mudar a vida de muitas pessoas. Total. E eu preciso compartilhar isso com o mundo. Exatamente, foi total. Cara, a sensação foi essa, assim, eu preciso. É como se fosse assim, é uma coisa que parece, a sensação que eu tenho que é maior que eu esse negócio. Que é maior que eu. É uma coisa que eu preciso, assim, ó, mostrar isso para o maior número de pessoas. E você gosta de, assim, uma coisa que eu percebo que te deixa muito feliz, é você não só, assim, receber o agradecimento das pessoas, mas você vê que a pessoa, às vezes, teve uma segunda chance. Total, Que transformou a vida da família daquela pessoa. Muda a história da pessoa, né? Quantas pessoas chegam, começam a me acompanhar e falam assim, ó, Vitor, eu tô no meu limite, eu não aguento mais essa situação, eu acho que não tenho o que fazer, mas eu gosto muito desse meu familiar, é uma pena que isso seja dessa forma. E daí quando a pessoa vê, cara, não precisa ser assim, pode ser de uma outra forma. Cara, isso me emociona demais. Isso, assim, ó, cara, não tem... Não, assim, é uma coisa realmente tem muito... Tem uma história de uma paciente sua, um paciente seu, que me marcou muito. Que eu acho que é muito legal contar. Que é de uma irmã, que ela tinha um irmão que era alcoolista. E este irmão, quando ela foi te procurar, esse irmão estava morando na rua. Sim. Ele tinha perdido o trabalho, ele tinha perdido a casa, ele tinha perdido todos os amigos, família, por causa do alcoolismo. Exato. E ele tinha virado um morador de rua. Sim. Conta como é que foi essa história. Cara, foi o seguinte, esse foi um dos primeiros pacientes que eu tive. Né? Eu passei bons anos com ele. E eu tive um envolvimento com ele e assim, a família inteira tinha abandonado ele. Aí ele internou, acharam, era um mendigo, né? Um mendigo na rua, internou porque ele estava para morrer, ele estava com tuberculose, ele estava desnutrido, ele estava para morrer, então pegaram lá, removeram ele, levaram para o hospital público porque, né, para ele não morrer, não vai deixar a pessoa morrer. E aí o que acontece? Ligavam para a família e daí ele já tinha perdido o contato com a família porque o alcoolismo fez os vínculos todos se perderem. E daí até que a gente ligou, telefonou lá, porque a gente tinha muita dedicação lá naquele hospital que eu trabalhava, né? E aí a gente ligou... Era um serviço realmente de excelência. Total, eu não imagino nada melhor que aquilo, assim. Mesmo na rede privada, aquilo era fantástico. Era gente apaixonada pelo que fazia. E aí ligaram para essa irmã, acharam essa irmã, e a irmã relutou um pouco, assim, de pensar se ajudaria esse cara ou não. E aí o que acontece? A irmã, ela veio e começou a falar assim, olha... Ela começou a vir meio relutante, não sabia como fazer, até que ponto ela ia se envolver nisso. Até que acontece o quê? Daí, ao longo do tempo, eu fui conhecendo melhor ela, fui conhecendo melhor ele, e ele foi desintoxicando, foi melhorando, e ele começou a se engajar. Ele começou aos poucos, né? Uma pessoa que morou na rua muitos anos, vai ter muitas dificuldades de adaptação, né? Até de socialização. Sim, então, pensa, uma pessoa que estava até desnutrida, que estava com doenças graves, tipo pneumonia, né? Que você falou que não, tinha. Tuberculose, negócio grave, assim, tá muito grave. E aí o que acontece? Ele era um sujeito muito inteligente. E aí, assim, o que precisava para ele era alguém perto dele que soubesse como lidar com ele. E essa irmã abraçou a causa. Por quê? Alguém poderia dizer, mas essa irmã aí, ela é uma codependente, olha só, deixa o irmão dela escolheu isso. Graças a Deus que essa irmã não entendeu isso assim. Ela entendeu que, cara, o que estava acontecendo não é normal, ninguém faz isso de livre espontânea vontade. Ninguém escolhe ser morador de rua, viver nessa condição. E essa irmã, ela sofria de saber que o irmão dela estava passando por isso. Sim, né? O irmão dela, já tiveram uma infância juntos e vivendo. Aí ela me contava assim que nos dias frios ela pensava assim, poxa, onde é que está meu irmão? Isso mexia muito com ela. Nossa. Então ela queria ter a certeza de que ela ia fazer tudo que era possível. Ela, pelo menos ela ia fazer tudo. E assim, eu fico muito emocionado com essa história porque ela teve essa... Claro, mérito dela de estar dedicada, mas eu fico muito feliz de ter participado de um local, de ter conseguido entregar para ela o conhecimento que ela precisava para fazer isso acontecer. Porque assim, o que é improvável, totalmente improvável aconteceu.
Esse cara, com a ajuda da irmã, eu lembro passo a passo de como é que a gente foi conversando, ajudando ela nos mínimos detalhes, assim, né? No caso dele era extremo. Sim. Depois do caso dele, eu entendi que, cara, não existe uma situação que isso não pode funcionar, porque ele tinha problema com higiene. Você entende? O convívio social era totalmente horroroso. E em menos de 2 anos, ele tinha passado no vestibular para uma universidade federal. Depois que ele fez esse tratamento. Depois que ele se recuperou, Que a e irmã se engajou. Mas sem a irmã dele, eu posso te garantir, jamais teria chegado perto dessa história. Então, Jamais assim, teria uma chegado pessoa perto. que era morador de rua por causa do alcoolismo, menos de 2 anos depois tinha passado numa federal. Numa federal, cara. Tava lá, Eu ele lembro do dia. chegou e me mostrou a foto. Você também, você tava me ligado, Essa né? eu tava junto, que você quase chorou de Que ele tinha passado no vestibular, né? felicidade, E, cara, eu fico muito feliz, assim, tem um carinho muito especial por essa irmã dele, assim, porque, cara, não é que ela até me diz assim, Vitor, não é que eu sou uma heroína, eu não sou uma pessoa, assim, que tem qualidades especiais. Eu só tinha esse objetivo e eu fiz o que era necessário. Não é que era fácil, não é? Ó, não pense que foi fácil para mim ter feito isso. Hoje eu me orgulho do que aconteceu. Mas assim, do que ela fez acontecer, com a informação correta, entende? Mas e esse tipo de história que também foi fazendo que para mim ficasse muito claro, entendeu? Ficasse muito claro de que é possível. Que a pessoa precisa querer e ter a informação correta. Então, por isso que às vezes quando alguém chega e fala assim, Vitor, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Cara, esse cara não queria ser ajudado. E o que você diria para a Solange que falou assim, doutor, estou passando o dia dos namorados sozinha? Eu vou presumir que o namorado dela, ou o esposo dela é alcoolista. Acredito que sim. E que vou presumir também que ele tá bebendo. Daí ela deve estar chateada porque tá sozinha hoje no dia dos namorados. O que eu diria para ela é o seguinte, que ela precisa entender uma coisa, que o alcoolismo é uma doença que mexe com a parte do cérebro, que faz a pessoa gastar tempo e energia em coisas que não são a prioridade dela. Esse é o alcoolismo. Eu diria para ela não entender isso como o álcool, ele prefere o álcool do que eu. Não entender isso, porque isso é um entendimento completamente injusto. Entende? Por mais que o alcoolista diga isso. Sim. Ele pode dizer, eu prefiro ficar bebendo do que ficar com... Por mais que ele diga isso, é porque ele próprio não entende a mente dele. Esse é o alcoolismo. Isso é o alcoolismo. Isso é o alcoolismo. E eu diria o seguinte, se você quiser passar o próximo Natal com ele... Próximo dia dos namorados. Próximo Natal, né? Natal, período Natal. Próximo do dia dos namorados com ele, você tem essa opção. Você tem essa opção. Mas é um cálculo, né? Uma coisa que eu não posso fazer. Eu não vou bater na porta das pessoas e dizer, olha, faz isso aqui. Eu gosto muito de transformação. Eu gosto, para mim é muito especial isso. E eu adoro ver a minha audiência, predominantemente as pessoas que ficam, que assistem as lives, elas começam a aprender, elas começam a ter resultados. Mas eu não chego na casa das pessoas dizendo assim, olha, você precisa fazer isso. Quem quer causar transformação na sua vida, quem quer fazer isso acontecer, eu ofereço um caminho. Eu não estou aqui para dizer como é que as pessoas devem viver as suas vidas, entendeu? Escolha. É uma escolha. E eu não vou dizer para você que é fácil. É fácil, chega aqui, ó, dá 3 pulinhos, ele vai parar de beber. Tem uma dica especial. Se você espera isso, você tá no lugar errado. Porque eu falo algo sério, entendeu? Inclusive, você tá no lugar errado no mundo, né? Porque não tem almoço grátis, não existe pílula mágica para absolutamente nada. Não, mas se você quer, tem um caminho, entendeu? Eu quero dizer isso aí, que se esse é o seu objetivo, existe um caminho que funciona e que está disponível para você. Né? O método ACA, ele está aí. O método ACA, ele está organizado de uma forma que tem um treinamento fechado, mas eu tenho muito conteúdo gratuito nas minhas redes sociais. Tenho muito conteúdo livre, né? Eu ensino muita coisa, tem muita gente que consegue entender muita coisa assistindo minhas lives, assistindo os vídeos do YouTube, do Facebook, né? Mas daí o que preciso? Porque, por natureza, eu preciso do comprometimento de uma pessoa para o método ACA funcionar. Tá. Eu não consigo ir lá. E se eu fizer, vou começar eu
fazer vídeos para o familiar dar para o alcoolista para ele parar de beber. Não funciona isso. Eu preciso de uma pessoa no ambiente que esteja comprometida. Os fundamentos do método ACA exigem isso. Um familiar comprometido. E olha só, a Carla, ela falou assim, como já tentei de tudo, até frequentar sala de ajuda mútua, Alanon. MADA, eu nem sei o que é MADA. É negócio de codependência. Então, eu já sei. Você não tentou de nada, Carla, então. você estava no lugar errado, Carla. Estava no lugar errado. Porque codependência... eu sou... Não existe. Codependência não existe. Né? Codependência é mais um dos mitos, é mais uma das informações de baixíssima qualidade que a gente tem sobre o alcoolismo, que causa preconceito, que causa mais estigma, que deixa as pessoas perdidas. Eu sou codependente, mas poxa, como é que você não sabe como lidar com o seu familiar? Aí ele está lá morrendo na sua frente. Como é que você não vai se afetar com isso? Então assim, ela fala, eu já tentei de tudo. É que ela não conhece, Carla, né? você já tentou o método ACA? Então você não tentou de tudo, Carla. O método ACA tá aí. É que tem essas correntes, né? De abordagem. Porque assim, grupos de ajuda mútua não são profissionais, não são pessoas capacitadas, não são pessoas que estudaram, entendeu? São voluntários que representam as opiniões deles sobre como esse problema deve ser resolvido. Baseado na experiência deles. Baseado em algumas experiências que deram certo. Eu vou te falar, tá? Tem várias, talvez tenha outros vídeos para isso, mas tem várias pesquisas mostrando, por exemplo, a eficácia do amor exigente, do Alanon, dessa abordagem. Eu diria a ineficácia. A ineficácia. Né? Porque hoje em dia, se a gente for levar a sério um estudo, hoje em dia seria proibido você utilizar isso num estudo. Porque já se sabe da grande ineficácia que tem esse tipo de coisa. Mas sempre vai dar certo para um. Deu certo para um. Daí todo mundo olha para aquele um que deu certo. Né? Sim. E daí a Lucimar, ela falou assim, boa noite, eu nunca deixo meu esposo na zona de conforto, mas ele parece nem perceber e continua bebendo. Mas não tem como sair da zona de conforto sem perceber. Como é que vai sair da zona de conforto sem perceber? Tem coisa errada nessa história. Eu nunca deixo ele. Então, na verdade, você não tirou ele da zona de conforto. Acho que ela não entendeu ainda como fazer isso. Que as pessoas elas acham que entenderam, né? E eu não estou dizendo que é muito simples, mas não venha, mas assim, eu peço por favor, se você me acompanha e quer aprender, que você se você entenda quanto difícil é eu te explicar tudo isso num vídeo só. Né? O quanto é impossível isso acontecer. Eu preciso passar metade do meu tempo te ajudando a desaprender uma série de coisas. Daí, porque às vezes, se eu não ajudo as pessoas a desaprenderem algumas coisas, elas nem têm abertura para entender o resto, entendeu? Então é todo um processo que a pessoa tem que passar quando começa a me conhecer e assistir os vídeos, entendeu? Olha, a Jocilene tá falando aqui no Facebook que ela está ansiosa para a chegada do dia 29. Eu também tô super ansiosa. Vitor, o que vai ter no dia 29? Cara, dia 29 de junho vai ter a Semana Amor contra o Alcoolismo. Que esse evento, cara, vai ser o maior evento do Brasil. A gente já tá preparando tudo para ficar assim, ó. Ele já especial. É o maior evento do Brasil só para familiares de alcoolistas. Um evento totalmente online, totalmente gratuito, que já tem gente que se cadastrando para participar, né? Porque precisa se cadastrar, precisa colocar o e-mail lá para poder mandar os links. Não é só chegar. Porque a Semana Amor contra o Alcoolismo é um lugar especial, porque aqui a gente está numa rede aberta. É como se a gente estivesse conversando para qualquer um que passa, aí passa um, ouve, vê um pedaço, vai embora, assiste um vídeo, não vai. A Semana A que eu organizo. Fala, você quer entender direito? É para selecionar. Para selecionar, não é Vitor, quer ajudar, você não precisaria, você colocaria no YouTube. Não adianta. Então, ó, Carla, Lucimar, a outra moça que agora eu perdi aqui, que eu tive que sair do coiso, que tá passando o Dia dos Namorados sozinha, estão convidadas, dia 29, Semana Amor contra o Alcoolismo, especialmente para familiares de alcoolistas. Que querem fazer quem amam parar de beber. Comprometidas. E gratuito.
Totalmente gratuito. online. É um evento que vai do dia 29 de junho ao dia 5 de julho. 5 de julho. Então, assim, são 7 dias de puro conhecimento baseado em ciência, várias histórias de superação, prova de como que funciona, para você entender tudo que você precisa fazer. Você vai ouvir da boca de quem aplicou. Para fazer quem você ama parar de beber. Então, como é que você faz para participar da Semana Amor contra o Alcoolismo? Você pode entrar www.vitorblasius.com/semana-aca, que tá no link na sua bio. Tá no link da minha bio do Instagram, né? Você vai no meu perfil do Instagram, clica lá e certamente você vai conseguir participar lá. Só coloca o seu e-mail. Tem o canal do Telegram também, que quem tiver no canal do Telegram vai conseguir receber os links por lá também. Certo, gente? Isso foi um pouco da minha história. Eu acho que a gente tá chegando no fim, tem mais, o Instagram já tá fechando aqui pra gente. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio do podcast de hoje. E o próximo podcast é terça-feira, às 19 horas. Certo. Então é isso aí. Foi um grande então, prazer. Até a próxima. Até a próxima. E tchau. Tchau.